Saudações, alunos das escolas cívico-militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de 7º ano de Cidadania e Civismo, em que nós vamos abordar justamente uma das grandes essências do governo brasileiro e de qualquer democracia, que é a sua Constituição. Mais especificamente, vamos verificar como é aplicar as regras da Constituição na hora de administrar um dos estados da União. Então, qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? É justamente rever como opera a tripartição de poder no nível estadual, não no nível da presidência, mas sim do governador e do estado do Paraná. E identificar as responsabilidades da Assembleia Legislativa do estado do Paraná. Então aqui vamos problematizar, vamos lembrar desse grande filósofo, esse grande jurista e pensador que foi Charles de Montesquieu. Viveu entre 1753 e 1794, considerado um dos grandes nomes do pensamento iluminista, e ficou mundialmente conhecido pela sua teoria da tripartição do poder. Sua teoria é amplamente aplicada nas democracias ocidentais. O que fundamenta essa teoria no Brasil? Vamos lembrar então que o Charles de Montesquieu, ele tinha justamente uma ideia de tentar impedir o absolutismo na época dele, ou outras formas de governos autoritárias e personalistas. Então ele vai defender o quê? Que para você impedir o abuso do poder, você tem que criar uma condição em que o poder controle o próprio poder. Então assim ele divide o poder entre o poder executivo, isso é, o poder de governar de acordo com as leis, o poder legislativo, isso é, o poder de criar as leis, e o poder judiciário, que é o poder de julgar de acordo com as leis. O judiciário julga, mas não cria as leis. O executivo governa e tem que obedecer às leis. E há todo um sistema bastante complicado aqui de controle entre esses três poderes, justamente para impedir que algum poder se sobressaia aos demais, tenha mais autoridade, e assim acabe minando a democracia. Mas então, o que fundamenta essa teoria no Brasil? Bom, ela é fundamentada pela Constituição brasileira, que estabelece, além da tripartição do poder, que é o artigo 2º da Constituição, que a República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos no termo dessa Constituição. Esse é o artigo 18 da Constituição, que garante, então, autonomia para os estados e o Distrito Federal e também uma autonomia para os municípios. Isso é uma das características de um sistema federativo de governo. Mas vamos então aqui lembrar quais são os três poderes na teoria de Charles de Montesquieu e o que significa dizer que o Brasil é uma república federativa. Para a gente fixar bem essa ideia, eu trago aqui para você que os três poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. E o que significa dizer que o Brasil é uma república federativa? Bom, isso significa que os territórios da União possuem autonomia de estados, possuindo assim uma relativa autonomia de se autogerirem. É uma autonomia que eles têm de criar suas próprias leis, de contrair empréstimos do exterior, de criar suas próprias forças de segurança pública, desde que, é claro, eles não têm autorização de agir contra a Constituição Federal. Então, eles têm uma autonomia relativa e não total. Um Estado da União não pode querer se separar da União, por exemplo, pois a Constituição impede que isso venha a acontecer. Então, quem representa o Poder Executivo Estadual? Bom, o Poder Executivo do Estado é chefiado pelo governador. Esse governador é eleito pelo voto direto e popular para um mandato de 4 anos, com a possibilidade de ter uma reeleição. Então, para que sejam cumpridas as funções de fazer valer a Constituição Estadual e Federal, ele deve ser auxiliado pelo vice-governador, que é eleito junto com ele, é feita uma chapa em que você vota para governador e para vice ao mesmo tempo, e pelas secretarias de Estado. Isso é muito importante na organização do governo estadual, as suas secretarias. Tá? Então, na hierarquia do Estado, o que nós temos aqui? No topo da hierarquia, nós temos o governador e o vice-governador. Esses são os dois que são eleitos, como já falado, diretamente pelo voto popular para mandatos por tempo específico. E cabe ao governador e ao vice-governador a escolha dos secretários de Estado. Esses secretários, eles são indicados pelo governador, eles não precisam necessariamente, não são eleitos, eles são indicados pelo governador. Aqui nós temos uma imagem do Palácio Iguaçu,
que é a sede de governo do estado do Paraná. Fica aí na região do Centro Cívico, na capital do estado, a cidade de Curitiba. E para que servem essas secretarias de Estado? Pois bem, elas são responsáveis por temas específicos e essenciais correspondentes à secretaria em que é alocado. As secretarias existem em todas as unidades federativas, sendo algumas delas comuns a todos, como a Secretaria de Educação, apesar de seu número variar entre os estados. E os secretários também auxiliam o governador nas áreas que os competem. Então, justamente, esses são cargos indicados, tá? O governador escolhe quem são os secretários, e cada secretaria ela é criada justamente voltada para auxiliar o governador a administrar uma área específica da gestão pública. Você tem Secretaria do Meio Ambiente, você tem Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Segurança Pública, mas nem todos os estados precisam ter a mesma secretaria. E a criação ou não de secretarias vai de acordo com a vontade do governador eleito. Então, algumas dessas secretarias são bastante comuns. Todos os estados da União têm uma Secretaria de Educação. Outras secretarias são criadas de acordo com a prioridade ou a importância econômica daquela área. Secretarias podem também ser divididas. Aí vai tudo em relação à gestão pública por parte do governo eleito. O que nos leva, então, à nossa primeira atividade da aula de hoje, que eu pergunto: qual é a função das secretarias de Estado na administração de uma unidade da federação? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, qual é a função das secretarias de Estado na administração de uma unidade da federação? Minha sugestão de resposta para vocês está aqui. As secretarias de Estado são indicadas pelo governador
e tem como função responsabilizar-se por temas específicos e essenciais correspondente à secretaria que está alocada. Então, essas secretarias elas são criadas com temas diversificados de acordo com o que o Estado considera mais importante ou menos importante. Então, aí você tem algumas secretarias que são padrões para todos os estados. Basicamente, todo estado tem uma secretaria de infraestrutura, uma secretaria de segurança pública ou uma secretaria de educação. E também você tem aquelas secretarias de assuntos específicos de acordo com a autonomia do estado e do interesse desse mesmo. E aí a gente fala da Assembleia Legislativa. No caso do Paraná, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que tem a sigla ALEP. O poder legislativo é exercido pelas Assembleias Legislativas, no caso do Paraná, ALEP. E fazem parte desses órgãos os deputados estaduais, eleitos para um mandato de 4 anos por eleições proporcionais. Importante aqui ressaltar que, ao contrário do Poder Executivo, que tem autonomia, tem autorização para ter uma reeleição, na Assembleia Legislativa os deputados podem ter vários mandatos, não há um limite de mandatos para eles. Então eles podem ter 3, 4, 5 mandatos consecutivos, não há essa limitação. E no caso do Distrito Federal, o Poder Legislativo é exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas quais são as atribuições da Assembleia Legislativa? Aqui nós temos uma imagem justamente mostrando a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em uma solenidade. Mas quais são as funções deles? Então, dar posse ao governador e ao vice-governador. Então, eles são os responsáveis por diplomar as pessoas que foram eleitas do Poder Executivo. Julgar as contas e crimes de responsabilidade do Executivo Estadual. Então, onde vai gastar, que dinheiro você vai gastar, que obras vai fazer, como você vai adquirir dinheiro, justamente para tentar controlar e impedir aí o mau uso do dinheiro público. Solicitar a intervenção federal para garantir o cumprimento das constituições, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual. E também votar projetos de lei, vindos tanto do governador como de qualquer deputado. Então, o governador ele pode apresentar projetos de lei também. Porém, esses projetos só entram em vigor se forem aprovados pela Assembleia Legislativa. E qualquer um desses deputados, membros da Assembleia Legislativa, também pode apresentar. Lembrando que eles representam aí a população do Estado, então a vontade pública. Mas vamos aqui para mais uma atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês, entre as funções da Assembleia Legislativa na fiscalização do Poder Executivo, podemos destacar o quê? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar? E eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu questionei a vocês, então, o que a gente poderia destacar aí sobre as funções da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná na fiscalização do governador, na fiscalização do Poder Executivo. Minha sugestão de resposta aí, podemos destacar o julgamento das contas apresentadas pelo governador e de supostos crimes que podem ocorrer por parte do mesmo. Então aí nós temos aí uma das boas atuações daquele sistema de freios e contrapesos que a gente fala na tripartição de poder. Isso, então, é justamente responsabilidade da Assembleia Legislativa controlar o governador e fiscalizar para ver se ele não está cometendo nenhum crime de responsabilidade e agindo mal com as contas públicas, com o imposto estadual que os paranaenses pagam. Então, cabe justamente à Assembleia essa fiscalização. E nós temos, então, também o Poder Judiciário do Paraná. Os estados organizam o seu Poder Judiciário, pois tem autonomia política. Ele é responsável por julgar os crimes e avaliar as leis. No entanto, ao organizar seu Poder Judiciário, deve observar os princípios estabelecidos no artigo 125 da Constituição Federal. É representado pelos juízes e desembargadores, sendo o único dos três poderes que não é eleito democraticamente pelo povo. Isso ocorre porque enquanto o poder legislativo, que é o poder de criar e alterar as leis, ele pode vir de uma vontade popular, e ele tem responsabilidade com a vontade do povo que o elege, e o Poder Executivo também vem de uma vontade do povo que aprova ou desaprova um projeto político, um projeto de governo apresentado pelo candidato, a responsabilidade do Poder Judiciário é outra. Essa responsabilidade é justamente com a lei que já está escrita. Então, cabe ao Judiciário julgar, por exemplo, se uma lei é constitucional ou não, se ela não fere alguma outra lei. E cabe ao Judiciário também julgar os crimes, tanto os crimes comuns como crimes especiais, que possam ferir a lei. Portanto, o Judiciário não é um cargo eletivo. Você tem que passar por um concurso público e mostrar notório saber jurídico. Você tem que mostrar que você sabe a lei, que você leu a Constituição, que você leu os vários códigos de leis envolvidos. Você tem que mostrar, então, conhecimento e não uma vontade do povo de colocar você ali, mas sim um respeito ao Estado democrático de direito. E como ele é organizado? Bom, são órgãos do Poder Judiciário no Estado do Paraná. Primeiro, o Tribunal de Justiça. Segundo, os tribunais de júri, que julgam aí crimes mais graves. Os juízes de direito. Também os juízes substitutos, para manter justamente a comarca e o juizado funcionando, mesmo no período de férias. E os juizados especiais, que trabalham com delitos mais específicos e de gravidades maiores. Aqui nós temos uma imagem também da entrada do Tribunal do Júri, localizado aí na cidade de Curitiba. E daí nós temos então o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o TJPR, que é um órgão do Poder Judiciário com sede na cidade de Curitiba e jurisdição em todo o território estadual. Na prática, ele é a instância máxima da Justiça do Estado do Paraná. Então, ao lado dos poderes legislativos e executivo, o Judiciário tem a função relevante e inconfundível justamente na garantia do Estado democrático de direito, no respeito às legislações. O que nos leva aí à nossa última pergunta. Por quais motivos o Poder Judiciário não é um cargo eletivo, mas sim um cargo de concurso público? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, por quais motivos o Poder Judiciário não é um cargo eletivo, mas sim um cargo de concurso público? Minha sugestão de resposta, isso ocorre por dois motivos, basicamente. Primeiro, para o exercício de sua função, é necessário confirmar notório saber sobre a área, através, então, de uma prova. E o segundo motivo é que o judiciário tem compromisso na manutenção da lei e não com as vontades populares. Essas são representadas pelos outros dois poderes. Então, por isso que o judiciário, ele é o único poder que ele não é eletivo, porque ele denota, ele precisa de um grande saber jurídico. Você não pode colocar qualquer pessoa que não tenha lido a lei, não tenha lido a Constituição, os códigos de lei, para exercer esse poder. Enquanto no poder executivo e no poder legislativo, justamente o que você tem ali é a representação da vontade popular. Uma vontade popular que muitas vezes pode até ser inconstitucional e ser barrada pelo judiciário. Porque não adianta você apenas apresentar um projeto de lei que possa ferir uma lei superior ou a Constituição do Brasil. Tá? Então, por conta disso, o judiciário se torna um órgão aí mais especializado no ramo jurídico. Então, agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.